A lição de número 9 da CPAD, uma igreja que se arrisca, 31 de agosto de 2025, eu daria um outro título para essa lição. Eu daria o título de uma igreja em transição. Por quê? A pregação de Estevão e outros acontecimentos próximos, como prisão de Pedro, morte de Tiago, esses acontecimentos convergem para um divisor de águas. Por quê? A igreja está passando por uma transição. Para nós entendermos isso, nós temos que ter uma visão panorâmica de Atos, já que Atos está dividido em duas partes. A primeira parte, capítulo 1 ao 13, é a igreja primitiva com sede em Jerusalém, liderada por Pedro e judaizantes. E o segundo período da igreja primitiva, que é a segunda parte, vai do capítulo 13 ao 26, liderada por Paulo e com sede em Antioquia. A igreja primitiva, liderada por Pedro em Jerusalém, ela se acomoda por 14 anos. E a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, estavam todo dia no templo, dividiam seus bens, estavam em comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Era um esboço de estudos oral, um esboço oral de estudos que norteavam a fé cristã, já que os apóstolos não tinham o Novo Testamento na mão naquele período. Então eles tinham gravado na mente e nas suas pregações, que é o caso da pregação de Pedro, ali tem todos os fundamentos principais da pregação de Pedro, nas 4 pregações de Pedro, né? Que Jesus é o cumprimento das Escrituras, que ele ressuscitou, e em nenhum outro nome há salvação, ou seja, ele é o único mediador, que após a ressurreição ele se tornou Senhor e Rei, sumo sacerdote, e ele é a promessa davídica do reino de Deus, e a estrutura desse reino é a igreja, que é coluna e firmeza da verdade, então que a salvação é pela graça, e que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Esses pontos principais que norteavam a fé cristã ainda não tinha sido escrito em um papel, era uma tradição oral que eles aprenderam com Jesus. E então essa é a doutrina dos apóstolos, que muitos perguntam o que é a doutrina dos apóstolos e a maioria não consegue responder. A igreja estava em comunhão, seguia a doutrina dos apóstolos, todo dia no templo, mas faltava algo para a igreja primitiva do primeiro período, que vai do capítulo 1 ao 13. O que faltava para ela? Evangelizar fora de Jerusalém. Eles não queriam evangelizar fora de Jerusalém e da Judéia. Quem evangelizou foi Filipe. Então a separação daqueles 7 homens, que lá no texto bíblico não aparece a palavra diácono, lá diz que eles foram separados para um importante negócio. Que negócio? Administração, infraestrutura, logística e a distribuição das cestas ou alimentos para as viúvas, já que eles tinham feito um acordo que a viúva não podia casar com um homem casado, porque eles estavam pregando a monogamia. Mas a partir dali, a igreja ia amparar as viúvas, porque a igreja foi acusada de mudar os costumes judaicos e isso poderia trazer um problema econômico para o país, já que a poligamia na época ela era o INSS do povo de Israel. E muitos crentes entraram na igreja primitiva quando aceitaram Jesus, eles já tinham 2 ou 3 mulheres, mas a partir do Novo Testamento
quem fosse casar só poderia casar com uma. Por isso, Paulo diz, para ser obreiro, marido de uma só mulher. Então, a igreja primitiva não era uma igreja perfeita, ela tinha muitos problemas. Esse problema da transição, da influência judaizante, e o propósito principal do livro de Atos é desimpedir a igreja das muralhas raciais judaizantes, até porque a palavra igreja significa tirados para fora. E a igreja estava bitolada ali em Jerusalém, com forte influência de tradição e costumes judaicos, e ela precisava sair para fora. Então a pregação de Estevão contribui para isso. Estevão é um daqueles 7, cheio de unção, de sabedoria, cheio do Espírito Santo, e ele prega não defendendo a sua fé, mas ele prega uma mensagem revolucionária contra o judaísmo, porque ele diz: vocês perseguiram José, venderam José, vocês tentaram apedrejar Moisés, nos desertos vocês viram muitos milagres, mas vocês foram insensíveis, incrédulos, desobedientes, murmuraram, não creram, fizeram bezerro de ouro, foram um povo de coração de dura cerviz, e vocês não têm o monopólio do reino de Deus. E Deus não habita no lugar santíssimo. Então esse discurso foi muito forte. Na verdade, ele foi morto pelos rabinos, sacerdotes, fariseus, na época que controlavam a religião judaica. Mas Estevão, quando está para morrer, ele vê a glória de Deus. Ele vê o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Isso fala da posição de Jesus como sumo sacerdote da igreja, porque ele já tinha ressuscitado. E a última palavra de Estevão, ele como o primeiro mártir, ele diz, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, mostrando para eles que o espírito do Novo Testamento não era mais um espírito de vingança, de revide, como era no Antigo Testamento. Então, a pregação de Estevão é um divisor de águas, porque ele diz que o céu é o trono de Deus e a terra tapete dos seus pés. Então o templo não conteria toda a glória de Deus. Jesus também tinha dito isso aí, que Deus não habitava mais no lugar santíssimo. Os essênios não acreditavam que Deus habitava no lugar santíssimo desde a profanação do templo por Epifânio em 160 a.C. E Jesus também disse: minha casa era para ser casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões. Então Estevão segue essa linha teológica de Jesus, que o evangelho é para o mundo, não é só para os judeus. O próprio Jesus tinha ensinado: muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentarão à mesa com o pai Abraão, e muitos que se dizem donos do reino serão jogados nas trevas exteriores. Então Estevão traz essa nova divisão de evangelho. Isso contribui para a perseguição, e essa perseguição contribui para que muitos crentes, para não morrer, não apanhar, fujam para Antioquia da Síria. E exilados lá, que é assunto da nossa próxima lição, exilados em Antioquia durante um ano, muitos deles sem liderança, sem orientação, durante um ano orando e estudando o Antigo Testamento, as profecias de Isaías. Depois de um ano, disse o Espírito Santo: apartai a Barnabé e a Paulo para a grande obra que eu tenho chamado, que é a obra de expandir. Só a partir de Antioquia, a segunda parte desse período da igreja, é que o evangelho vai chegar a mais de 70 nações através de Paulo, Barnabé, Silas e outros. Então, esse é um resumo aqui para os professores.